buscamos valor no mundo? Por que nós estamos sempre buscando valor fora de nós mesmos? Seja por alguma coisa que você faça ou as opiniões de alguém, né? Alguém tem que vir te validar, dizer, nossa, ficou bom, nossa, isso ou aquilo. E aí, a gente está sempre nessa busca, né? E tudo que a gente faz, qualquer comportamento, qualquer escolha, qualquer decisão que você tome durante o seu dia, ela sempre tem essa intenção. O que o outro vai pensar? O que eles vão dizer sobre isso? E às vezes, até coisas corriqueiras, assim, ó. A comida que você escolhe, né, diz muito sobre o que você pensa sobre você. Por exemplo, se você come comidas assim, que elas não nutrem o corpo, sabe? Essas comidas geralmente que tem muita gordura ou tem muito açúcar, isso é uma forma de você não ver valor em você, assim. Tanto faz, eu vou comer qualquer coisa, né? Eu sou acostumada a comer isso, mas você não olha por que você come esse tipo de alimento, por que você escolhe comer isso, às vezes até fora de hora, às vezes um pouco antes de você ir dormir, você vai lá e come uma comida pesada, alguma coisa assim, né, que pode fazer alguma indigestão. A roupa, você sabia que a sua roupa, ela é escolhida por você porque você está tentando passar uma imagem, ser aceito, ser aprovado, porque você não vê valor. Porque assim, ó, é diferente quando eu escolho uma roupa porque eu estou me sentindo bem, porque eu gosto dessa roupa. Mas geralmente quando a gente vai se encontrar com alguém, você já pensa assim, ai, que roupa que eu vou colocar aqui para ser aceito, para que o outro venha me elogiar e dizer, nossa, como você tá magra, nossa, como você tá elegante. Mas você não tá colocando de um lugar que você... É uma roupa que você gosta de usar, mas não tem nada a ver com o outro. Percebe que essas pequenas atitudes e essas pequenas decisões, quando elas não são questionadas, você só vai. E aí aquelas sensações são mantidas. Porque como eu não olho, eu não questiono, esse vai ser, né, o comportamento dos hábitos, né, habitual que eu vou sempre usar quando eu for escolher uma comida, quando eu for escolher uma roupa, quando eu, né, como eu tô o tempo todo escolhendo como eu quero me sentir, porque eu não olho para os meus pensamentos. Então, por isso que a gente fica buscando validação, a gente fica buscando aprovação, porque a gente já se vê sem valor. E aí não é bem você que está se vendo sem valor, é a própria consciência de existência que está usando essas imagens para ficar confirmando que ela é algo separado de Deus. E aí a lição de hoje, que é a lição 224, Jesus ele faz essa afirmação assim, ó, Deus é meu Pai e Ele ama o seu Filho. Para aceitar verdadeiramente a identidade do que eu sou, então eu sou como Deus, e ele ainda traz assim, ó, Deus é meu Pai e Ele ama o seu Filho. Não pode ser uma individualidade, porque se eu trouxer aqui, eu vou, né, tem muitas pessoas até que falam, mas que pai que é esse que deixa o filho sofrer, que entregou o filho para ser morto na cruz, né, que nem o exemplo de Jesus. Ou então, como assim Deus me ama? Como Deus me ama? Né? Porque dentro da individualidade tem um monte de conceitos. Tem, não é uma aceitação a partir da verdade. Se vendo separado, você sempre vai ter aqui as interpretações das crenças para cada coisa, né? De Deus, Filho, amor. E aí é totalmente distorcido essas interpretações. Mas é essa identificação. Tanto que Jesus ele traz assim, ó, a minha verdadeira identidade é tão segura, tão sublime, sem pecado, gloriosa e grande, inteiramente benéfica e livre de culpa, que o céu volta-se para ela para lhe dar luz. Ela também ilumina o mundo. É a dádiva que o meu Pai me deu e que eu também dou ao mundo. Não há outra dádiva senão essa que possa ser dada ou recebida. Essa é a realidade e apenas essa. Ela é o fim da ilusão. Ela é a verdade. E aí Jesus ele faz uma oração assim, ó. O meu nome, ó Pai,
ainda te é conhecido. Eu o esqueci e não sei aonde vou, quem sou ou o que faço. Pai, lembra-me agora, pois estou cansado do mundo que vejo. Revela o que queres que eu veja no lugar disso. Então, é uma aceitação que a minha identidade é ser como Deus. Por isso que Jesus ele traz, a minha verdadeira identidade é tão segura, tão sublime, sem pecado, gloriosa e grande, inteiramente benéfica e livre de culpa. Então, para aceitar a verdade do que eu sou, eu preciso soltar essa identificação que eu sou algo sem valor, porque é a consciência que está vendo. Então, é preciso que esse passo de fé seja o primeiro passo, seja a minha primeira iniciativa, assim, para a aceitação. Porque o que é aceitar? É saber que é assim. Então, eu não tenho que fazer nada para isso. É apenas aceitar e descansar nessa certeza. Por isso que é quieto. Eu posso olhar para tudo nessa quietude, nessa certeza que isso já é assim agora. Então, resistir isso é que me traz sofrimento. Resistir não aceitar a verdade do que eu sou é que pode me trazer algum tipo de dor na percepção, porque na totalidade, na existência, isso é impossível. Mudar a existência do que eu sou é impossível. Eu posso sim acreditar que eu sou outra coisa, mas eu não posso mudar. Por isso que Jesus ele traz, Deus é meu Pai e ele ama o seu filho. Então percebe que a correção dessa percepção é que faz com que eu agora me veja com valor, porque esse valor já foi estabelecido por Deus. Não é algo que eu inventei e aí agora eu estou buscando, né, no caso essa consciência, nas formas, nas imagens, o valor que eu penso ter perdido. Por isso que a gente fica aí escolhendo, né, comendo qualquer coisa, ou então colocando uma roupa apenas para não olhar para as crenças que eu acredito ser, e aí eu fico buscando a aprovação de fora. E se o outro não aprova, ou se não respondem, né, às minhas expectativas, aí eu fico frustrado, e aí eu me sinto, né, e começo a experimentar todas essas sensações que vêm já dessa autodefinição, que é as certezas mantidas aqui no nível metafísico, né, no autoconceito, que ainda estão sendo protegidas. E quando que isso são protegidas? Quando que isso ocorre? Quando eu não decido olhar. Então percebe que é um posicionamento para olhar para tudo a partir da verdade. Então eu não estou mais me misturando e dizendo que aquilo ali sou eu. É a postura do perdão. Eu observo, eu não vou negar nenhuma sensação, eu não vou negar nada, mas eu observo aquilo já não me misturando, já me vendo fora disso, sendo a própria existência, sendo o próprio Deus. Esse é o pedido pela experiência que essas lições têm convidado a consciência para se manter, né? Porque agora já é um pedido de uma experiência direta. E como que é feito isso? Partindo sempre da certeza, partindo sempre da perspectiva de Deus e não das ilusões. Então vamos fazer esse posicionamento e manter essa verdade? Mas antes da gente terminar, pessoal, eu quero trazer aqui um texto também que fala muito sobre isso, que está lá no capítulo 29, que diz assim, tem sido desesperador tentar achar a esperança da paz em um campo de batalha, né? Fazer essa conciliação, tentar ser a paz, tentar estar em tranquilidade dentro do campo de batalha, que é a própria ilusão, que é essa tentativa de ser outra coisa. Tem sido fútil pedir para escapar do pecado e da dor àquilo que foi feito para servir a função de reter o pecado e a dor. Então, dentro da percepção equivocada, não tem como você se ver ilimitado, porque a decisão da consciência já foi feita. Ou uma tentativa de ser algo que ela não pode ser. Pois a dor e o pecado são uma única ilusão, assim como o ódio e o medo, o ataque e a culpa são um só. Onde eles não têm causa,
os seus efeitos desaparecem. E o amor necessariamente vem a qualquer lugar onde eles não estão. Então, quando esses bloqueios são retirados, quando é olhar diretamente para a causa, esses efeitos, os efeitos, eles são desfeitos, porque eles não podem ser mantidos por si só. Eles só são uma consequência, são efeitos de uma decisão equivocada da consciência, mas pode ser mudada assim que ela quiser, assim que ela aceitar a percepção corrigida. Por que não estás te regozijando? Vou fazer de novo essa pergunta. Por que não estás te regozijando? Estás livre da dor e da doença, da miséria e da perda e de todos os efeitos do ódio e do ataque. Então, isso é motivo de muita alegria, de contentamento, por saber que é impossível ser outra coisa a não ser a imagem e semelhança de Deus. A dor não mais é tua amiga. A culpa não é mais teu Deus. E deverias dar boas-vindas aos efeitos do amor. Então, em vez dos efeitos da culpa, né, do ódio, do ataque, agora os efeitos, as testemunhas são do amor. Percebe? Então, por isso que Jesus, ele declara, deveria dar as boas-vindas aos efeitos do amor. Então, a culpa, né, o pecado, ele dá lugar ao amor. O que é isso? Quando eu aceito que o que está aqui é a totalidade, que é simbolicamente representada pelo amor, né? O amor é a totalidade, então é só isso que eu vou ver. Mesmo ainda tendo um nível de percepção, eu já tenho a certeza que eu não posso ser atacada, ser ameaçada, não tem nenhuma perda, não tem nada sendo tirado ou sendo roubado, nada desse tipo. Apenas a certeza que eu sou a perfeição com Deus e com todos. Isso é feito não para uma individualidade. A ideia de individualidade está sendo desfeita nessa consciência. Por isso que ela aceita o seu estado de existir como Deus e não em fragmentos e não em partes. Então é assim que o valor verdadeiro é estabelecido nessa consciência. E aí aqui, em paz, até mesmo na ilusão, você vai fazer todas as coisas desse lugar. Então agora você não vai escolher mais comida que ataque esse corpo, que danifique essa ferramenta. Você vai começar a escolher, né, até as suas decisões aqui no mundo, elas vão ser mudadas. Porque onde havia crenças que conduziam essas escolhas, agora não tem mais. Então agora você vai inclusive comer mais, né, vai procurar alimentos saudáveis, você vai colocar roupas que aqueçam, que vistam esse corpo, mas não com a intenção de esconder ou buscar ser aceito pelo outro. Não que você vai rejeitar um elogio, alguém fala, nossa, como você tá bem e tal. Não é que você vai, não é sobre isso. Mas você não busca aprovação, né? Porque o que você é, você já sabe, tem ciência disso. Como a lição de hoje declara, a minha verdadeira identidade é tão segura, tão sublime, sem pecado, gloriosa e grande. Deus é o meu Pai e Ele ama o seu Filho. Então vamos manter apenas isso na consciência, essa certeza do amor de Deus, de ser como Deus e de só poder existir, assim como a nossa fonte. Então é isso, um beijo a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!